Isso é. A paz seja convosco. Louvamos, adoramos e bendizemos o nome do Senhor por mais esse dia que Ele nos concede. Um dia em que podemos abrir os nossos olhos, um dia em que podemos glorificar o nome do Senhor, um dia que Ele nos concedeu para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Não olhe para o que você não tem, mas olhe para o que você tem. Nós podemos graciosamente mais uma vez estar na presença do Senhor. Mais uma vez o Senhor nos dá condições de abrirmos essas portas e nós proclamarmos o Evangelho. Aquele que tem fome e sede, venha. Aquele que quer o Senhor, venha. Nós estamos sempre abertos e disponíveis para falar das coisas concernentes à palavra de Deus. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por mais esse dia de vida. Agradecer pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá de estarmos na Tua casa. Porque é melhor estar na Tua casa, Pai, do que em 1000 outros lugares. Nós fomos colocados nesse país que se chama Brasil, com toda a liberdade que temos. E nós te agradecemos, Pai querido, porque podemos nesta manhã entoar louvores ao Teu nome, podemos ouvir a Tua santa e bendita voz. Nos orienta, nos direciona, nos guia, em nome de Jesus. Amém. A paz seja convosco. Queremos louvar ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos juntos novamente. Estamos tratando sobre os pecados sutis do nosso coração, também conhecidos como pecados intocáveis. Semana passada nós trabalhamos já nos 2 domingos sobre egoísmo. Não há necessidade de fazermos uma revisão, porque nós vamos entrar em outro tema hoje. Esse tema de hoje é o tema do descontrole. Você é descontrolado? Talvez você responda que não. Nós temos essa condição que nós temos o controle de todas as coisas. O ser humano, ele acha que ele controla alguma coisa. Ele acha que ele controla a sua saúde. Ele acha que ele controla o tempo de vida. Orávamos pelo irmão Cláudio, conversava com o Sebastião a respeito disso, com 92 anos. Ele está lá e nós não sabemos o que vai acontecer. Um dia está bem, outro dia não está bem. Um dia você está vivo, outro dia você está morto. E diante de todas essas variáveis que controlam a nossa vida, ou que direcionam a nossa vida, nós achamos que temos controle. Lembro de uma propaganda, já comentei com vocês, da Pirelli, que falava assim: potência é nada sem controle. Mas o que nós podemos controlar, né? Quero convidar você a abrir Provérbios capítulo 25, verso 28. Provérbios 25, 28. O primeiro versículo que fala assim: como uma cidade destruída e sem muros, assim é o homem que não pode conter-se, não pode se controlar. E aí o autor desse Provérbios, ele vem trazendo a condição, a analogia, a comparação, que da mesma maneira que uma cidade destruída e sem muros, é assim o homem. Então, para nós talvez não faça tanto sentido, ou não seja tão claro para nós, porque nós não vivemos em cidades muradas. Nós não vivemos com essa necessidade de nos proteger de inimigos externos. Nós, como brasileiros, nós que moramos, que estamos vivos aqui nesse ano de 2021, nós não sabemos o que é guerra, em que as pessoas elas se protegem em locais assim, com muralhas altas, ou estão em buracos no chão protegidos das balas. Nós vivemos um clima de paz. Eu, desde que nasci, quando eu nasci já tinha passado a revolução de não sei das quantas lá, então eu não vi em nenhum momento, nenhum período de guerra ou de levantamento de armas. Mas para as pessoas que viveram em tempos antigos,
pessoas que conviveram na época da guerra, da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, ou pessoas que vivem em países em que há conflitos armados, esse versículo ele é bem claro e ele traz uma luz muito interessante. Nos tempos bíblicos, os muros da cidade eram a sua principal defesa. Então, o que protegia uma cidade do seu exterior seriam os seus muros. Quando nós pensamos em Jericó, e na época que nós fizemos o estudo de Êxodo, alguns anos atrás, nós falávamos da dimensão daquele muro em altura e em largura, e nós víamos aquilo ali como uma coisa totalmente intransponível. Se os muros eles estivessem rachados, o exército inimigo não teria muita dificuldade para invadir e tomar a cidade. Então, quando a gente vê dentro da história, por exemplo, e nós vemos a condição de Troia e os gregos, uma guerra épica que todos conhecem, está relatado nos livros de história. Aqueles homens tentaram por todas as maneiras adentrar as muralhas de Troia. E tentaram estratégias, e tentaram formas, equipamentos, e nada foi possível. Então, naquele momento, eles construíram um cavalo de madeira, que eu não sei dizer a altura, o comprimento dele, mas ele ia ser alguma coisa suntuosa. E aqueles homens dizem: vocês são vitoriosos e aqui é o troféu para isso. E aí aquele cavalo foi colocado para dentro da cidade, e a história diz que guerreiros muito bem habilitados estavam lá dentro, e eles conseguiram descer na calada da noite, depois que o pessoal estava totalmente bêbado, por conta da festividade. Eles abriram a porta e a cidade ela foi tomada e foi destruída. Se os muros estivessem rachados, o exército inimigo não teria muita dificuldade para invadir e tomar a cidade. Como bem sabemos, Deus provocou a queda dos muros de Jericó para que o exército de Israel tivesse mais facilidade para invadir e conquistar a cidade. Está lá em Josué 6, de 1 a 5, nós não vamos ler. É uma história também conhecida, em que Deus ele entrega nas mãos do povo de Israel, na época não era o povo de Israel ainda, era o povo hebreu, aquela cidade que era uma referência de proteção. Assim como a cidade sem muro fica vulnerável ao exército invasor, a pessoa sem autocontrole também é vulnerável a todos os tipos de tentações. Enquanto hoje, de madrugada, eu estava fazendo a minha breve revisão da leitura, eu comecei a olhar para a minha vida assim, comecei a ver como a gente é descontrolado em uma área e acaba que isso reflete no descontrole em outras coisas. E nós vamos falar sobre isso. Eu acho que você vai ser bem interessante. Vai ser bem interessante para você. Talvez você consiga identificar na sua vida algumas situações de descontrole. Provérbios 25, 28, já falamos. Ele diz que, como uma cidade destruída sem muros, assim é o homem que não pode conter-se. Salomão, apesar de ter escrito este versículo, ele não aprendeu de si mesmo. Ele não pôs em prática na sua própria vida. Há um versículo que diz que nós temos: que adianta eu ganhar o mundo inteiro e eu perder a minha própria alma? E o Provérbios 25, 28 é uma condição em que mostra a figura de Salomão como o homem mais sábio da terra, como ele perdendo o controle. A Bíblia afirma que Salomão teve 700 esposas, 300 concubinas, todas vindas de lugares onde Deus havia proibido. Abre aí 1 Reis. 1 Reis, capítulo 11. Reis, capítulo 11, versos 1, 2 e 3. Ministre, por gentileza. 1 Reis 11, 1, 2 e 3. Por favor. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas,
e 300 concubinas, e suas mulheres lhes perverteram o coração. Grande parte dessas mulheres, elas eram utilizadas como moeda de acordo. Então, os povos ao redor de Jerusalém, ao redor de Israel, naquela época Israel era muito poderoso, eles queriam estabelecer algum tipo de união. Então, os reis, eles iam até Salomão e falavam assim: nós queremos oferecer, eu quero oferecer a minha filha para casar com você. Era apenas um acordo comercial. E talvez dessas 1000 mulheres no total, muitas delas, talvez a maioria, não tenha nem conhecido, não tenha compartilhado do mesmo leito que Salomão. Mas o que aconteceu é que aquelas mulheres, elas tinham suas crenças dos seus países e elas trouxeram essas crenças para o templo, para a área, a região de Israel, cidade de Jerusalém. Salomão então deixou-se dominar pela paixão e desrespeitou totalmente a proibição divina. Além disso, como ele era soberano mais rico na época, conseguia tudo o que queria. Então ele não tinha nenhuma necessidade de controle. Então ele fazia o que ele queria e ninguém se levantava contra ele. Salomão pagou um alto preço pela falta de autocontrole. Primeiro, que ele não teria que fazer aliança com outros países. Segundo, mesmo que fizesse aliança com outros países, ele não poderia receber mulheres de outras culturas que trouxessem adoração a outros deuses. E o que acontece é que talvez, não sei qual é a situação, ele começou a ouvir reclamação todo dia ele começou a ceder. E aquele versículo que diz que um abismo chamou outro abismo foi verdadeiro. E aquelas mulheres, elas começaram a implementar dentro da cultura de Israel a adoração aos seus deuses. Em vez de exercer autocontrole, o rei desconsiderou seu próprio conselho e permitiu que a sua paixão corresse solta. Salomão pagou um alto preço pela falta do autocontrole. Então, o que foi que aconteceu? A gente vê o livro de Eclesiastes, que é um livro escrito por Salomão, e nós vemos um período da reta final do governo, do reinado dele, em que ele mostra-se totalmente sem sentido na vida. Ele olha para as coisas e fala: isso tudo é vaidade, não tem sentido nenhum, é tudo sem graça, tudo que queria fazer eu fiz. Então ele começa a sentir as consequências dos seus atos, que levaram inclusive ao afastamento do Deus Altíssimo. Aquele que no início da sua caminhada pediu a Deus que lhe desse sabedoria, e Deus o deu, ele não soube utilizar aquela sabedoria, porque ele não teve controle. Salomão pagou um alto preço pela falta de controle. Suas esposas levaram seu coração para longe do Senhor. Uma das coisas piores que podem acontecer é situações e coisas te levarem para longe do Senhor. Então nós vivemos num mundo em que o entretenimento ele tem de todas as formas, a todo momento. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, primeira vez porque eu fui uma vez só, né? Então não é a primeira, é a única vez, né? Quando eu fui para os Estados Unidos, eu lembro que eu abri o canal de televisão e eu estava assistindo alguma coisa lá, e aí eu comecei, aí deu a propaganda, né? Aí eu falei, assisti isso nada. Aí eu comecei a ir para frente, nunca mais achei o canal daquilo que eu estava vendo. Para mim, que vinha de um contexto em que haviam aqui Globo, SBT, Record e Manchete, sei lá, mais uma outra rádio, outra emissora, aquilo de você ter 100, 150, 200 canais era algo que era extremamente estranho para mim. Você perde o controle. Eu não consegui mais achar onde eu estava. Então essa gama de opções que nós temos muitas vezes nos levam a baixar a guarda. Então hoje você quer comer qualquer coisa a qualquer hora, você liga lá no iFood, no Rappi, sei lá onde quer, e você come o que você quiser. Aí eu quero comer uma feijoada, você vai achar. Você quer comer um hambúrguer? Tem. Quero comer uma pizza? Tem. Mas é 3 da manhã, não importa, alguém vai estar oferecendo. E o que acontece é que a gente acha que não tem que se controlar mais. Nós temos tanta diversidade, tantas facilidades,
que nós nos perdemos nela. Foi o que aconteceu com Salomão. Salomão pagou um alto preço pela falta de autocontrole. Suas esposas levaram seu coração para longe do Senhor. Pastor, o que tem a ver esse caso com os nossos casos? Nós nos perdemos. Nós temos programas de televisão a toda hora, shows toda hora, entretenimento. E o que acontece é que quando é para o Senhor, a gente não dá valia, não dá importância. Então ontem a cidade se mobilizou, vamos dizer assim, em torno de um jogo de futebol. Flamengo e Palmeiras. E as pessoas com fogos de um lado, fogos do outro, pastores declarando lá no Facebook, no Instagram, eu sou Flamengo até morrer, eu sou Palmeiras até morrer. Eu fiquei olhando aquilo, eu falei, será que a pessoa, ela faz a mesma coisa em relação ao Senhor? Ah, pastor, você está sendo muito religioso? Não. Será que as pessoas, elas se dedicam tanto às coisas do Senhor como a uma coisa como essa? Eu já falei para vocês, em 2000 e pouquinho, lá teve a Copa lá no Japão e na Coreia, em que as pessoas acordavam de madrugada. E se você tiver que viajar, você acorda a hora que tinha que ser. E aí quando a gente fala em ler a Bíblia, a gente fala em vir para a casa do Senhor, em participar de um estudo, não, eu estou cansado, estou com sono. Salomão passou por isso e nós passamos também da mesma maneira. Quando você prioriza coisas que roubam o tempo do Senhor e que eu não estou alheio disso, eu também faço parte desse grupo, ou outras coisas. Eu posso declarar que sou Flamengo até morrer, mas através das minhas atitudes eu demonstro que outras coisas eu faço e não abro mão. Então, nós como seres humanos, nós não temos controle. Mas no caso de Salomão, as suas esposas levaram seu coração para longe do Senhor. E a consequência disso foi que o seu filho Roboão viu o seu pai agindo de uma outra maneira, e o coração dele também paulatinamente deve ter sido se afastando do Senhor. E o que acontece é que quando Salomão morre, seu filho toma o lugar do seu pai. Ele, sem sabedoria, ele toma uma decisão que veio a romper as tribos de Israel de 12 para ser 2 tribos do sul e 10 tribos do norte. E só ficaram as 2 tribos porque Deus tinha uma promessa, ele tinha um pacto, ele tinha uma aliança. E ele disse, eu não vou permitir que a lâmpada se apague desse povo de Israel. Mas mesmo assim, o que nós vemos é que houve destruição. Pastor, às vezes a gente, quer trilhar o mesmo caminho de Salomão. Não, eu preciso experimentar isso eu preciso experimentar isso para ser feliz, ou eu preciso, vou durante a jornada da minha vida adquirindo, acumulando experiências, ou ler mais isso para conhecer as coisas e tudo. Mas a gente já pode se voltar para a vida de Salomão, porque ele fala no livro de Eclesiastes, nos outros livros que ele escreveu, que ele experimentou de tudo na vida, né? Teve as mulheres, experimentou o vinho, conheceu muito, conheceu os livros, conheceu todo tipo de sabedoria. Então a gente já pode se voltar para a vida dele, e ao final, no livro de Eclesiastes, ele fala que assim, de tudo que se tem ouvido, a suma um resumo, teme a Deus e guarde seus mandamentos, que é o dever de todo homem. Então assim, a gente pode olhar a vida dele e assim, ao final de toda a vida dele, ele experimentou tudo, conheceu tudo, experimentou de tudo na vida, e ao final é isso. Então assim, a gente pode olhar a vida dele e o resumo é isso: temer a Deus, guardar seus mandamentos, que o melhor da vida é isso, andar nos caminhos do Senhor. Antes nós ouvíssemos a palavra e colocássemos em prática. Antes nós fizéssemos isso. É por isso que a palavra é pregada. Mas assim como eu, você também ouve a palavra e não põe em prática. Nós não fazemos isso. Então Salomão, ele fala isso. Houve um fato interessante lá no grupo da igreja, em que a Diene, ela postou uma imagem de Cristo. E aí uma irmã falou assim, tudo bem, eu concordo, eu agradeço, mas será que é só isso? Ou seja, eu quero mais alguma coisa? Que coisa mais nós queremos? Talvez a irmã esteja querendo algo a mais. Algo a mais para satisfazer o coração, e é isso que nós fazemos. Nós declaramos Cristo como nosso Senhor e Salvador, mas também declaramos que nós somos mengão até morrer. Como é que é esse balizamento? Como é que é isso perante o mundo? Perante o nosso próprio coração?
Nosso coração ele é dividido. Tanto em Provérbios como nas cartas do Novo Testamento, a Bíblia fala bastante sobre autocontrole. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Luísa, por gentileza. Gálatas 5, versos 22 e 23. 5, 22 e 23? 5. Gálatas 5, versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Descontrole. E o fruto do Espírito? Domínio próprio. O apóstolo inclui o descontrole na lista dos pecados que iriam caracterizar os últimos dias. Em Gálatas ele fala que o controle, o domínio próprio, ele é um fruto do Espírito. Mas ele fala também que o descontrole, Rosângela, 2 Timóteo 3,3, ele fala sobre a condição do que iria acontecer com os seres humanos no fim dos tempos. 2 Timóteo 3,3. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Só. Verso 1 de novo. 1 e 3, por favor, Rosângela, de novo. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, desafeiçoados. Pois os homens serão Pois desafeiçoados. os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem. Então ele vem falando, e tem uma lista que ela continua, falando assim, nos últimos dias, nos dias que vão anteceder o fim, os homens serão, está lá, sem domínio de si. As pessoas elas não vão conseguir se controlar. Eu não vou conseguir me controlar na frente da televisão, eu não vou me controlar na frente do alimento, eu não vou me controlar na frente do sexo, eu não vou me controlar no lazer, eu não vou me controlar em nada. Falta de controle. Quando uma coisa ela domina você, é falta de controle. Ao instruir Tito, abra aí Sebatito, já vai procurando o livro aí. Ao instruir Tito sobre o ministério em Creta, Paulo manda diversas vezes que ele exorte os crentes a terem autocontrole. Tito, capítulo 2, é só depois de Timóteo, Tito, capítulo 2, versos 2, 5 e 6. Tito, capítulo 2, versos 2, 5 e 6. 2, 5 e 6. Exorta os velhos a que sejam temperantes, sérios, sóbrios, são na fé, no amor e na constância. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam reverentes no seu viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. O 5 e 6. E a serem moderadas, castas, operosas, donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os moços a que sejam moderados. Tá, então, essa exortação de Paulo a Tito, para que ele pudesse passar para os irmãos, era uma exortação do quê? Que eles tenham autocontrole. O verso 2, ele vem falando essa condição dos temperantes, saber se controlar diante das situações. Aquela situação da pessoa, eu não tenho papas na língua, eu falo mesmo. Independente do que dou, não, eu não levo desaforo para casa. É uma condição em que a pessoa não tem controle. Ela pode até racionalmente ver que aquilo ali está errado, mas ela não consegue se controlar e ela tem que expressar a sua opinião. Ao instruir Tito sobre o ministério em Creta, Paulo manda diversas vezes que ele exorte os crentes a terem autocontrole e lembra que a mesma graça que produz a salvação também nos capacita a ser equilibrados. O verso 11 e 12 de Tito diz assim: porquanto a graça
se manifestou Salvador a todos os homens, educando-os para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Nós estamos vendo as coisas nos serem oferecidas, nos serem oferecidos pratos de lentilha e simplesmente nós dizemos não. Eu consigo me controlar. Eu consigo me controlar. Em suas 2 cartas, Pedro nos incentiva várias vezes a ter um bom senso ou autocontrole. 1 Pedro, abre aí. 1 Pedro 1,13. Benícia, por gentileza. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Sede sóbrios. Não haja como uma pessoa que é alcoolizada, que não tem controle, não consegue nem caminhar. Luiz, ainda, 1 Pedro 4,7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Novamente, seja sóbrio. Não haja como embriagado. Rosângela, 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Novamente, sede sóbrios e vigilantes. Sebastião, 2 Pedro 1,5. E por isso mesmo vós, empregando toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude e a virtude a ciência. Então a gente tem que, a partir do conhecimento que nos está sendo agregado, nos está sendo ensinado, nós temos que aplicar nas nossas vidas para que nós possamos nos controlar. A despeito de ser um ensino bíblico, também acho que o autocontrole é uma virtude que recebe pouca atenção de forma consciente na maioria dos cristãos. A comunidade cristã impõe limites que nos impedem de cometer pecados óbvios, que aqueles pecados grandes, que digamos assim, adultério, óbvios, mas dentro desses limites nós fazemos o que quiser. Então se estabelece os pecados maiores, segundo o conceito humano. Então dentro desse cercado aqui, se você não atravessar ele, não tem problema nenhum. É um conselho que uma vez eu vi um pastor dar para 2 jovens que estavam se relacionando sexualmente. Você não pode gerar uma criança, então usa preservativo, porque aí o que vai acontecer é que vocês podem se relacionar à vontade, mas não gera criança, então não tem problema. Então você estabelece limites, e aí você pode fazer a lambança que você quiser dentro desses limites, isso está errado. Raramente dizemos não a desejos e emoções. A falta de autocontrole talvez seja um dos nossos pecados mais sutis, e porque o toleramos, ficamos mais vulneráveis a outros pecados. Quando você tolera um pecado qualquer que seja na sua vida, os que a gente chama de maiores, eles ficam muito mais facilmente de serem aplicados e acontecerem. Nunca aquele versículo foi tão claro como um abismo chamou outro abismo. Mas isso é tão simples, é tão sem problema, ninguém está sabendo, é uma vez só. E quando você começa aquela prática, a hora que você vê, você está lá na frente. Quando você olha e fala assim, poxa, como é que eu estou fazendo esse tipo de coisa? Como eu estou pensando a respeito disso? Pastor, o autocontrole ele está em Cristo. A gente lembra do Pedro sobre as ondas, e ele tirou o foco de Cristo. E aí naufragou, afundou, né? Então dá a entender que o autocontrole sai quando a gente sai dos parâmetros de Cristo, do foco em Cristo. Você começa a dar mais importância, né? Você começa a dedicar mais tempo, mais da sua energia para coisas. Então as pessoas elas têm que trabalhar, tem, mas é só trabalho? Não. Não, por isso que eu falo para os irmãos,
assim, domingo não é dia de trabalho. Domingo é dia do Senhor. Também não é um dia para você acordar à meio-dia, entendeu? É um dia que você tem que participar do dominical. Nós, como igreja, temos 2 cultos: escola dominical e culto noturno. Um dia na semana. E você pode fazer de segunda a sábado o que te for necessário. Por que você quer usar exatamente o dia do Senhor para isso? Não te foi suficiente os outros 6 dias? A pessoa não consegue se controlar. Então eu decido trabalhar, eu começo a levantar recursos e a pessoa acha que aquilo está sendo abençoado para a vida dela. A pessoa ela deixa de olhar para Cristo, que foi o que o Sebastião falou, como o seu provedor, e começa a olhar para a força do seu braço. Quando isso ocorre, ele se afasta do Senhor, e como uma droga, daqui a pouco aquilo passa o efeito e a pessoa ela fica refém daquela situação. A falta de autocontrole faz com que nós sejamos mais suscetíveis a outros pecados. O descontrole da língua, por exemplo, abre o caminho para todos os tipos de conversas pejorativas, como sarcasmo, fofoca, calúnia e menosprezo. Quando as pessoas elas não têm controle, o que acontece é que elas falam demais. Elas falam demais. A pessoa ela tem necessidade de falar dos outros. Tem necessidade de falar de situações. A pessoa não consegue se conter. A língua, ela é uma expressão da falta de controle ou de autocontrole. A pessoa que consegue, numa situação, se calar, independente da situação, ela tem controle. A palavra de Deus fala que a língua, ela é como um fogo que sai sem controle, que se você conseguir dominar essa língua, você é uma pessoa virtuosa. Mas nós não conseguimos controlar a nossa língua. Sempre nós temos que falar alguma coisa e fazer algum tipo de comentário. O que é autocontrole? É domínio ou governo cauteloso sobre os nossos desejos, anseios, impulsos, emoções e paixões. É o nosso controle. O autocontrole é o controle sobre decisões. É o controle sobre situações. É dizer não na hora certa. Não é se deixar levar. Como o Zeca Pagodinho diz, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso aí é um exemplo de descontrole. Eu vou viver a minha vida. Eu não tenho medida, entende? Você não é uma pessoa que tem, nós vamos falar sobre a condição de recursos financeiros, e nós vivemos dependentes do Senhor. Mas se você viver o tempo inteiro sem fazer nada, você não vive nada na sua vida. Você vai ser que nem aquele homem que construiu celeiros grandes, encheu até a boca e falou assim, agora eu vou viver, e Deus fala, não, você vai morrer, louco, hoje vão pedir tua alma. Então a condição do ser humano é a condição de que ele tem que ter equilíbrio. Ser controlado é ser equilibrado. É dizer não na hora certa. É ter comedimento nas vontades, atitudes legítimas e restrição absoluta daquilo que é pecado. Então, pecado eu elimino. Mas e as coisas que são lícitas? Como, por exemplo, a alimentação. Será que eu posso realmente comer o que eu quero? Quanto eu quero? Do jeito que eu quero? Por exemplo, ter moderação quanto ao uso de TV e restringir totalmente a pornografia na internet. Então, pornografia elimina. Mas e aqueles programas que aparentemente não tem problema? Eu tenho mudado alguns conceitos na minha vida e tenho usado um pouco mais do meu tempo livre para leitura. E às vezes quem é a minha polícia é a minha esposa. E ela fala, chega, já deu muito tempo na frente da televisão. Faça outra coisa. Porque se a gente entra nessa condição, que eles falam, por exemplo, na televisão, vamos maratonar, você senta lá de manhã e você vai até a noite. Não vai faltar ocupação. Mas o que isso trouxe de valia para a sua vida? O autocontrole, conforme a Bíblia, não é exercido por força de vontade. Você não consegue. Demanda de você ir sim, mas quem te capacita é o Senhor. Por quê? Porque nós temos a nossa carne. A nossa carne ela quer controlar, a nossa carne quer dominar, a nossa carne quer mandar. Então quando você se levanta contra a sua carne, ela acha ruim. Ela acha ruim. Porque pastor também entra aquela questão, o descontrole, entra também aquela questão, entra esse versículo do apóstolo Paulo, de que tudo me é lícito, mas tudo me convém, e aquele pecado do vício, né? Tipo um alimento. Eu como demasiadamente aquele alimento, é um vício, o vício é pecado. Tipo, tomo demais café.
Se torna aquilo ali um vício para mim, eu tomo demasiadamente, aquele vira um pecado, vício, idolatria. Estou idolatrando aquele alimento, estou comendo demais aquele alimento, está me fazendo mal aquele alimento. É aquilo que você e a Rosângela falou, o equilíbrio. Nem escassez e nem demasiadamente. Tudo que é de mais ou de menos é ruim. Então é o equilíbrio, porque vício também já é pecado, né? Vício é pecado, mesmo que não seja álcool, não seja droga, mas vício é um pecado. Então, até um tempo atrás tinha uma propaganda nos outdoors aqui do Guará dizendo: eu não vivo sem o café do sítio. Minha vida começa no café do sítio. Não tem controle, a pessoa ela tem que tomar café. Se ela não tomar café, ela não dá dor de cabeça, começa a dar mal-estar. O autocontrole, conforme a Bíblia, não é exercido por força de vontade. Conhecemos muitos não crentes que mostram autocontrole em áreas específicas da vida, porque desejam alcançar um objetivo, mas tem pouco ou nenhum autocontrole em outros aspectos. Um atlético pode ser regrado na alimentação, mas pode ter um gênio mau, pode ter ataque de ira. A gente vê pessoas, personalidades que o cara dá aquele surto. No entanto, o autocontrole, de acordo com a Bíblia, está presente em todas as áreas da vida e exige confronto incessante com as paixões da carne, que batalham contra as nossas almas. 1 Pedro 2,11 diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma. Então, o autocontrole é algo que procede de Deus, não é uma coisa que procede de nós. Nosso proceder é agir segundo a nossa carne. Esse autocontrole depende da persuasão e capacitação do Espírito Santo. Se você tem um relacionamento com Deus, você consegue se controlar. Ele te ajuda, Ele te auxilia. Da mesma maneira que as nossas orações, elas são orações que não vão ao trono do Senhor, se não passar pelo Espírito Santo, que as transforma com gemidos inexprimíveis. Da mesma maneira, o nosso autocontrole, ele é relegado no máximo à nossa vontade moral. Ele é muito superficial. Eu posso ter autocontrole em água, mas eu não tenho autocontrole em refrigerante. Eu posso ter autocontrole em comida e posso não ter autocontrole em compras no shopping, sei lá, qualquer coisa. E o que se fala é em ter autocontrole. Você não pode ter autocontrole em uma coisa e não ter autocontrole na outra. Ou você tem autocontrole ou você não tem. Por isso que esse padrão moral da sociedade não vale para nós. Você tem que desenvolver um autocontrole no sentido geral. Eu sou amoroso, mas é só com os irmãos. Não, com os irmãos e com os inimigos. Então todo o fruto do Espírito é algo que tem que reger a nossa vida como um todo. Podemos afirmar que autocontrole não é domínio por força de vontade pessoal, mas o controle da pessoa pela força do Espírito Santo. Exige que nossa mente seja continuamente exposta aos ensinos de Deus e que oremos sem cessar, pedindo que o Espírito Santo nos conceda vontade e poder para exercitarmos autocontrole. É uma oração que eu faço para mim e para vocês. Senhor, gera em mim, gera na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs a fome e a sede da palavra, porque a nossa vontade é dormir, a nossa vontade é ver a televisão, é nos esforçarmos naquelas coisas que não são agradáveis à nossa alma, e sim à nossa carne. Então eu oro por mim e por vocês. Deus, gera em mim esse tipo de coisa, porque em mim mesmo eu não tenho isso. O Espírito Santo, ele é aquele que nos traz a força e o controle dessas situações. Embora tenhamos de exercer autocontrole em todos os aspectos da vida, iremos analisar 3 áreas em que os cristãos mais falham em colocá-la em prática. A primeira delas é a área da comida e bebida. Deixa eu ver a hora. Eu olhei lá, mas 10h21. Vamos para a primeira. A primeira área é da comida e bebida. A palavra de Deus diz que se você tiver o que comer, e aí a bebida se inclui, e o que vestir, esteja satisfeito. Ou seja, a alimentação é algo que faz parte de todo ser humano. Mesmo aqueles que fazem um jejum intermitente, que jejuam com maior frequência, o alimento ele é necessário. Alguns malucos tentam viver da luz, não sei como fazem.
se estão vivos para contar a história ou não. Mas o ser humano, como qualquer máquina, ele precisa de alimento, ele precisa de líquido. Quando você pensa em um jejum, se você se abster de líquido por mais de 3 dias, você pode ter um problema renal e você pode morrer em 3 dias. Eu estou saudável, eu não tenho doença nenhuma. Eu decido fazer um jejum e eu não vou tomar água, não vou tomar líquido nenhum. Passou 3 dias, a grande probabilidade é que você morra de falência. Do que ele morreu? Falência do rim. O rim parou de funcionar. E morreu. Pessoas que têm problema de rim hoje fazem hemodiálise exatamente para fazer essa filtragem do sangue. Se o teu rim parar, você para. Mas você pode utilizar dessa quantidade de líquido numa água, sim. Mas se for água? A primeira área é da comida e bebida. Quero deixar bem claro que eu não estou expondo quem tem problema de peso, não é isso. Não é a pessoa que é obesa. E sim o controle em relação à comida e bebida. A condição pode, inclusive, não ser causada pelo descontrole do garfo. A pessoa ela pode ter problemas na tireoide. Elas podem ter problemas diversos no organismo que fazem com que ela seja obesa. Ela tem problemas de peso. O problema no foco não é esse. Um dos homens mais controlados, que uma pessoa, um conhecido disse, lutou a vida inteira contra a balança. Por outro lado, a pessoa come um boi inteiro sem engordar 1 grama. Será que a pessoa tem controle? Muitas vezes a obesidade ela é simplesmente o reflexo do problema alimentício. Muitas vezes, não todas. Mas uma pessoa que ela é magra, agora eu engordei um pouquinho mais, mas até os 30 e poucos anos eu podia comer o que eu quisesse. Não engordava nada, entendeu? Nada. E aí a pessoa fala, não, ele é uma pessoa controlada. Não, não é controlada. A pessoa que vai num rodízio e ela come, isso é falta de controle. O rodízio é uma oferta para nossa falta de controle. Você vai lá no rodízio e você já pagou mesmo? Aí você olha aquela mesa, entendeu, de saladas, não sei o que, se você gosta. Carne, enquanto você mandar descer, ela vai descer. Vai descer no seu prato. Sabe que nós conseguimos exercer o autocontrole? Tem uma churrascaria lá em São Paulo que fala prazeres da carne. Será que nós conseguimos nos controlar em relação à alimentação? Eu não falo sobre a gordura ou sobre o sobrepeso. Refiro-me à tendência de ceder continuamente ao desejo de comer e beber determinadas coisas. Há um certo homem, cristão fiel, que bebia 12 latas de refrigerante todos os dias. Nós tínhamos um pastor lá em São Paulo, pastor Jonas, falecido, e ele tinha diabetes, alto grau de diabetes, batia 400, 500, 600. Quantas vezes aquele homem tomava Coca-Cola normal e tomava 1 litro, 2 litros, sem controle? Eu e o Rosane fomos almoçar uma vez com ele, pastor, pede uma diet. Não quero diet, eu quero com açúcar. Falta de controle e morreu de diabetes. Minha irmã lutou com ele, levou em altos médicos, pagou consultas caras em médicos particulares, mas no final da conta ele não tinha controle. Então não adianta você querer ajudar uma pessoa que não consegue ter controle. Eu vou dar uma pausa aqui, são 11h27, eu não quero encerrar esse tema agora não, 10h27, tá? Então nós vamos ter o nosso intervalo, eu vou retomar o tema da alimentação após o intervalo. Peço que você não disperse, que você possa dar uma voltinha, comer alguma coisinha, lavar o rosto e voltar para que a gente possa finalizar. Nós vamos trabalhar até o fim esse tema de autocontrole ou falta de controle. Que Deus te abençoe e te conceda graça.